O Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Ser gentil e bondoso sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Bem, a conquista da humildade é um grande desafio por vários fatores. Desde pequeno somos encorajados a seguir rumos opostos e a sociedade, mais tarde, nos reforça ainda mais essa situação. É aquele homem não chora, o não pode trazer desaforo para casa que as crianças ouvem, a pressão para que sempre sejam os melhores dos seus grupos que os adolescentes sofrem, e a cultura de que somente as pessoas de alta posição profissional, social, financeira e aquelas que se destacam, que são as merecedoras de valor. Nos esquecendo que quantos anônimos diariamente fazem grandiosos trabalhos de caridade e que não revidar uma agressão tem muito mais valor do que revidá-la. O excesso de valor que se dá também à vida material nos afasta da humildade, quando nossa satisfação se concentra excessivamente em possuir bens materiais, como carros luxuosos, roupas e bolsas de marcas famosas, frequentar lugares sofisticados e ter o prazer ainda maior de que um número enorme de pessoas saibam dessas nossas conquistas, divulgando até nas redes sociais. Não lembrando que isso tudo é um mero empréstimo e que pode-se, na verdade, se constituir de uma prova difícil de sabermos ou não lidar com essa situação privilegiada em que nos encontramos. Quando nos achamos também os donos da verdade, que não precisamos ouvir os outros, que ninguém está apto a nos acrescentar nada ou nos prestar qualquer ajuda, também nos afastamos da humildade. Porque quantas vezes aquelas pessoas que julgamos por preconceito estarem aparentemente em uma condição inferior à nossa, têm tanto de sabedoria e conhecimento para nos passar. Conquistar a humildade é fundamental no nosso processo de evolução espiritual. É só nós vermos os espíritos iluminados que encarnaram na Terra, como eles tinham essa característica como predominante em sua personalidade. Por isso deveríamos priorizá-la mais no nosso trabalho de reforma íntima. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, nosso orientador, nosso porto seguro, te pedimos, Senhor, que nos acolha nos braços nesta tarde, serenando os nossos corações, dando-nos o despertar das nossas consciências, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva a Jane Angelicice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações e que nós possamos todos ser inspirados por Joana, essa amiga, essa protetora que nos inspira em todos os nossos passos, em todos os nossos caminhos. O tema que a Iraci nos designou para hoje são os acasos providenciais.
Esse tema ele é legal, ele é interessante, porque nós que já estamos trabalhando a doutrina espírita e que já estamos cultivando os conceitos do espiritismo, nós costumamos entender que o acaso não existe. Mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente diz: ah, isso não pode ser dessa forma, isso foi por acaso. Não é possível, as coisas não podem acontecer dessa maneira. Então nós vamos começar a refletir com base no capítulo que nós temos aqui, o capítulo 16 do livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, O Amor como Solução, que o tema é exatamente esse: acasos providenciais. O primeiro parágrafo desse capítulo do livro já começa assim: em face do determinismo das soberanas leis e do livre-arbítrio que é concedido a todas as criaturas humanas, a sua jornada encontra-se dentro de causas e efeitos naturais que se correspondem entre si. Esse parágrafo já dá para nós conversarmos sobre muitas coisas. Primeira coisa é a gente entender um pouquinho a diferença entre alguns conceitos quando Joana fala de determinismo. Muitas de nós, não espíritas, mas talvez até em algumas circunstâncias nós também entendemos que as coisas acontecem de forma casual. Quem acha que tudo acontece de forma casual, tem a crença na casualidade, acha que existe uma força cega que a tudo dirige. E nós começamos a entender, já de algum tempo, que vivemos no mundo dos efeitos, no mundo das consequências. Então, nosso mundo e nossa vida não é casual, ela é causal. Tudo o que nos acontece tem uma causa que antecede, que pode estar numa existência passada, mas pode estar também nessa existência. Existem alguns que têm a crença no livre-arbítrio absoluto. Quem acha que o livre-arbítrio é absoluto, acha também que o quê? O livre-arbítrio permite tudo. Eu, então, como ser, posso fazer tudo, absolutamente tudo. E nós, no Espiritismo, de acordo com as explicações do Livro dos Espíritos, sabemos que o livre-arbítrio é relativo. Ele não é e não pode ser absoluto, porque somos espíritos em aprendizado. Somos espíritos em despertamento de consciência. Somos espíritos que estamos encarnados. E quando estamos encarnados, estamos submetidos a leis do universo, às leis desse planeta. E essas leis são leis de Deus. Leis que precisamos seguir e que não nos permite um livre-arbítrio absoluto. Nós hoje ainda temos um livre-arbítrio relativo. Alguns ainda acreditam que a nossa vida é feita de fatalismo. O fatalismo quer dizer que tudo está determinado. E nós também já sabemos que nem tudo está determinado. Nós temos, já por conta desse livre-arbítrio relativo, escolhas. Existem algumas coisas na nossa existência, algumas experiências que nós vamos efetivamente precisar viver. Agravar essa experiência ou atenuar essa experiência depende desse livre-arbítrio relativo. Depende das escolhas que nós já pudermos fazer para nosso próprio benefício e para benefício daqueles que convivem conosco ou até de uma coletividade ainda maior. No Espiritismo, nós aprendemos que só existe fatalidade ou alguma coisa que não se pode mudar em relação ao nascimento e à morte.
neste intervalo entre o momento que entramos na carne e o que saímos dela, tem experiências que precisamos sim viver para nosso aprendizado e para o despertamento da nossa consciência. Mas existem situações, e nós já sabemos disso também hoje, que cerca de 80% nem sequer passou pelo nosso planejamento reencarnatório. São frutos das escolhas que fizemos nessa existência. Ainda pelas nossas crenças equivocadas, pelos hábitos que trazemos de muitas existências, pelas coisas, pelos valores que aprendemos com as nossas famílias, com os valores que aprendemos da sociedade onde estamos inseridos e da cultura, que desde o momento em que entramos na carne, nós vamos absorvendo. E muitas vezes essas escolhas são ainda completamente equivocadas, porque ainda não aprendemos os reais motivos de estarmos aqui. Porque ainda estamos no caminho de apreendermos o real propósito das nossas existências, dos motivos pelos quais estamos aqui. Então, o Espiritismo, ele trata a questão do determinismo, ele abraça essa questão do determinismo, não como se todos os fatos fossem consumados e a gente não pudesse mudar nada. Nós temos o dever de mudar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Que foi exatamente a fala de Iraci quando estava abrindo o nosso encontro da tarde de hoje. Se nós estivéssemos aqui, nessa existência, apenas para cumprir tudo que foi determinado lá atrás, de que serviria o aprendizado que podemos ter ao longo da existência? Se tudo fosse fruto de uma crença que diz, uns têm sorte e outros têm azar, como é que a gente poderia mudar as circunstâncias da nossa vida? Absolutamente não é isso que acontece. Primeiro que não é uma questão de sorte, nem uma questão de azar. É uma questão de consequência daquilo que buscamos com as nossas próprias mãos em alguma circunstância do passado remoto ou do passado mais próximo. Quando nós falamos das experiências que são lá combinadas no planejamento reencarnatório, nós estamos falando de experiências que foram acordadas. Nós já vivemos uma condição espiritual que antes do reencarne combinamos as experiências que deveríamos viver nessa existência. É que quando a gente volta, a gente entra na carne, a gente esquece tudo. Isso é bom, por um lado, porque a gente esquece todas as nossas complicações do passado. As complicações das pessoas com quem a gente vive, sabe aquelas emoções desequilibradas da nossa existência? Que a gente precisa conviver em algumas circunstâncias da nossa vida e que se a gente pudesse afastava o desequilíbrio de perto, porque o desequilíbrio está sempre fora. O desequilíbrio não está em nós. Sartre já dizia, o inferno são os outros. É, filósofo sábio, a gente sempre acha que tudo está lá, que nada está cá. E aí a gente vem, esquece, muitas vezes quer afastar esses desequilíbrios, acha que está vivendo com alguém por acaso, que não foi uma coisa combinada. A gente esquece que, como Joana diz, tudo está no seu lugar. A gente vive com as pessoas que precisa viver, vive as experiências que precisa viver, tanto na nossa casa, as experiências domésticas, as experiências profissionais, as experiências da casa espírita, por que não? Somos os mesmos seres humanos em qualquer lugar. Às vezes a gente fica com uma cara de mais santinho, mas não é verdade. Às vezes a gente olha para a gente assim, tão boazinha ela. Se for viver comigo lá em casa, não vai pensar desse jeito, vai por mim. Porque estamos todos nesse mesmo caminho de aprendizado.
em qualquer lugar onde a gente esteja. Embora a gente coloque assim, máscaras diferenciadas dependendo do ambiente que a gente esteja, quando as pessoas começam a conviver mais intimamente conosco, elas vão identificar quem somos nós. E as máscaras vão cair de alguma forma. Porque é exatamente por isso que temos a vida de relacionamentos. Exatamente por isso que estamos com as pessoas com as quais estamos. Porque elas, de alguma forma, vão apontar para nós onde é que nós estamos precisando fazer as mudanças mais profundas. As mudanças mais verdadeiras em nós. Em nossos cursos, até num curso já da semana passada, a gente lembrou de uma frase muito legal. Porque se a gente acha que o desequilibrado é sempre o outro e que o desequilíbrio não está em nós, a gente já está analisando essa situação de uma forma que não é a melhor para esse despertar da consciência. Porque a gente precisa saber o seguinte: se o outro está fazendo alguma coisa que me traz desconforto, faz alguma coisa que está me trazendo algum incômodo, é porque de alguma forma isso que está me trazendo algum tipo de irritação é alguma coisa que eu tenho muito escondidinha e que nem consigo, às vezes, ver e nem ao menos aceitar. Então, a frase que eu estava falando é assim: doeu, incomodou, leva que é seu. É uma frase curtinha. Está doendo, está te incomodando, pode levar, não é de ninguém, é seu mesmo. Começa a refletir, por que que dói? Por que está me incomodando? Porque quando a gente começa a amadurecer psicologicamente, a gente começa a entender também o seguinte: não é o outro que me irrita. Sou eu que me permito irritar por aquilo que está acontecendo. E eu estou me irritando por quê? Eu estou me aborrecendo por quê? Eu estou brigando por quê? E às vezes pelas coisas mais pequenininhas, né? Pelas menores coisas. Então, esse determinismo que a doutrina espírita abraça, ele tem também relatividade. Porque tudo o que a gente traz para viver pode ser atenuado, como pode ser agravado. Depende das escolhas que nós estivermos fazendo. Então, quando nós fomos, à medida que nós fomos evoluindo e conquistando esse livre-arbítrio, nós começamos a ter essa liberdade relativa, que é a liberdade de pensar. E quando a gente conquistou a liberdade de pensar, ao mesmo tempo começamos a fabricar tudo o que acontece em nossas vidas. Não por acaso. Absolutamente. E a providência divina está completamente atenta a tudo que acontece. Porque não existe desperdício na economia divina. Existe desperdício aqui, entre nós. Na economia divina não existe desperdício. Com isso a gente passa por um outro trecho que tem no capítulo 16, Joana fala assim para nós: todo acontecimento que tem significado existencial decorre de fato anterior que lhe desencadeou. As consequências agora experienciadas, nem sempre identificadas na sua origem, o que lhes não impede de suceder. Então, Joana está dizendo que nem sempre a gente consegue identificar de cara quais são as causas, mas as consequências se farão. Porque nós temos compromisso com qualquer tipo de desarmonia que tenhamos provocado no passado. No livro Nascente de Bênçãos, também do Divaldo e ditado por Joana, tem uma página que fala da providência divina. São pensamentos extraídos de uma página maior que Divaldo recebeu na Alemanha em 2001. Olhem, vejam só que coisa interessante. Esses extratos dizem assim: a onisciência divina estabelece seus códigos soberanos, com perfeição e sem qualquer improviso. Então a gente já começa a ver, se não tem improviso, também não tem acaso.
Amigos, mesmo aquela bala que a gente diz que é perdida é uma bala encontrada. Ela não é uma bala perdida. Ninguém encontra uma bala por acaso. Essa bala que encontra alguém é porque esse alguém, naquele momento, precisava desencarnar. E aqueles que ficaram precisavam viver a experiência da perda. E isso vale tanto para os acontecimentos que causam dor, quanto para os acontecimentos felizes. Quando eu encontro uma pessoa, alguém que se torna um amigo, um irmão, que nos traz tanto carinho, tanto conforto, uma pessoa com quem a gente quer estar perto, né? A gente quer estar sempre. Isso é uma ocorrência alegre, não casual. Porque ninguém passa pela nossa vida por acaso. Tudo está planificado, previsto de alguma maneira. Tudo feito tem uma causa. Não perder isso de vista. Até quando eu quebro um copo, que eu esbarro na pia ou na mesa e quebro um copo, é claro que não foi Deus, né, pessoal, que botou a mão ali e fez o copo quebrar. Mas tem uma causa, a minha falta de atenção. Muito provavelmente foi a causa que deu origem à quebra daquele copo. Aí está me fazendo lembrar, vou compartilhar uma coisa aí com vocês, que acho que nunca compartilhei nem em curso, nem em palestra. Mas o tema tem tudo a ver. Imaginem que, na minha atividade profissional, eu trabalho com gestão de empresas. Numa área específica, onde a gente procura identificar os problemas que essas empresas têm em suas atividades. Sabem qual é a metodologia usada? Metodologia de gestão, tá? Metodologia aplicadas nas organizações. Sabe como é que funciona? Quando acontece um problema qualquer identificado nas atividades que as empresas realizam, em qualquer atividade de venda, de compra, um processo produtivo, uma prestação de serviço, não importa qual é a atividade, tem um conjunto, né, de tarefas que são executadas. Quando alguma coisa dá errada lá no final, a gente chama de não conformidade. É um nome lindo, técnico. E a gente chama de não conformidade. Qual é a técnica para se tratar uma não conformidade? Investigação de causa. E aí eu estava hoje, vindo assim, dirigindo para cá para o Seja, pensando assim, mas gente, por que será que eu trabalho com esse negócio? Qual será o link? Nada é por acaso, não é isso? Qual será o link que eu estou precisando fazer? Porque eu estou há mais de 20 anos ajudando empresas a achar as causas dos seus problemas. Talvez Joana esteja dizendo assim para mim, querida, qual é a causa das seus problemas? Quais são as causas das suas dificuldades? Que desafios tem a sua vida e a sua existência que você ainda não conseguiu identificar a causa para poder dar a solução? E tem mais, sabe como é que é a coisa? É igualzinho a vida de gente. Gente, que espetáculo, sacação que eu tive hoje, olha só. E aí, na boa, e aí como é que o processo continua dentro da empresa? Se eu produzo, ou eu estou empacotando uma reza, uma caixa, botando folhas num pacote, e por acaso isso dá um problema, a gente, para investigar o caso, a gente pergunta assim, por quê? Por que deu problema nesse empacotamento? Aí, qual é a tendência dentro das empresas? É trabalhar a primeira coisa que vem na cabeça. E aí a gente diz, olha, mas essa é a causa primária. Não é a causa raiz. É muito legal, veja só. Aí a gente pergunta 5 vezes dentro da empresa assim, por quê que deu errado o empacotamento? Aí alguém responde, porque estava com um problema na folha que faz o pacote, na embalagem. Mas por que estava dando problema na embalagem? E aí a gente tem uma técnica que a gente pergunta 5 vezes, 5 porquês, para poder chegar ao que a gente chama de causa raiz daquele problema. E aí a gente define o que a gente chama de uma ação corretiva. A ação corretiva não é consertar o pacote, porque se eu somente consertar o pacote, eu vou consertar o pacote a vida inteira. Agora, quando eu pergunto a causa, é para eu prevenir a recorrência. Ou seja,
que naquele processo produtivo não aconteçam de novo problemas na embalagem ou nos pacotes das folhas lá do papel. Aí eu falei assim, tá bom. Então as coisas acontecem nas nossas existências, acontecem na minha vida, acontece por quê? A gente responde que a causa primária não vai chegar lá, vai repetir. Na empresa acontece a mesma coisa. Se a gente não chega na causa raiz, na causa real do problema, a gente vai viver as experiências equivocadas novamente. Não por acaso. Então, quando eu estava dando o exemplo do copo, uma coisa simples, que parece insignificante, e é, em relação a todas as coisas que podem acontecer na nossa existência, é. Então, a primeira coisa que a gente falou foi assim, por que eu quebrei o copo? Porque eu não prestei atenção. Essa foi a causa primária. Por que eu não estava prestando atenção? Ou porque eu estava muito ansiosa, com a minha emoção desequilibrada. Ou porque eu estava com o foco em alguma outra coisa que tenha acontecido no meu passado, ou alguma coisa que eu estivesse cuidando que ainda ia acontecer no meu futuro. E aí, eu perco a presença, eu perco a atenção. Se eu faço isso nas coisas mais simples, que é derrubar um copo em cima da mesa, o que eu não sou capaz de fazer nas coisas que têm mais significação na existência. E aí, nessa página que eu estou falando, eu fui lá e voltar na página da Alemanha aqui, que diz assim, programando o ministério de Jesus e a difusão de sua doutrina de amor, fez, quer dizer, o Criador, em sua onisciência, quer dizer, em seu saber absoluto, fez com que mergulhassem no planeta espíritos nobres para que eles pudessem, aos poucos, desenvolverem o pensamento e a razão. Nós não estávamos prontos, lá atrás, para entrar em contato com os ensinamentos de Jesus. Então, alguns espíritos nobres foram nascendo. Na página de introdução, se falou de Sócrates, de Gandhi e outros tantos espíritos que foram reencarnando para trazer para nós a evolução da razão, a evolução do nosso pensamento, para que nós estivéssemos prontos para entrar em contato com os ensinamentos sublimes de Jesus, que perduram até hoje em nossas existências. E foi continuando esse planejamento do Criador. Desde tempos imemoriais, nos diversos países e culturas, missionários e sábios trouxeram, por determinação divina, fragmentos da verdade. De acordo com o nível de consciência de cada estágio da evolução, assim como da dimensão do pensamento, leis rigorosas e orientações severas abriram os espaços mentais do ser humano. Então, nós fomos alargando os nossos horizontes em relação à asa do conhecimento e à asa da espiritualidade, para que pudéssemos receber os conhecimentos de Jesus e, muito tempo depois, recebermos os ensinamentos que a doutrina trouxe para nós no século XIX. À medida que o aprimoramento moral foi se estabelecendo, esses códigos de regência dos destinos se foram tornando mais compatíveis com os naturais processos da evolução. Então, gênios e muitos espíritos evoluídos vieram para cá em missão, para trazer, promover essa evolução tão necessária para nós. Nessa mesma página, tem a abordagem que diz que as guerras foram, e se elas existem, ainda são absolutamente necessárias, lá naquela época mais ainda, porque sem a guerra e com a não seria possível acabar com a dominação arbitrária. Se hoje
ainda existe dominação de povos sobre povos, imagina como era lá atrás. Então, as guerras eram necessárias. Depois aconteceram a criação dos burgos, que eram cidades fortificadas, onde, por meio das agressões uns aos outros, aprendemos a usar os mecanismos de defesa. Uns contra os outros. Nada é por acaso. Tudo está planejado na providência divina. E quando nós falamos, isso a gente está falando numa esfera mais macro, mais abrangente. Quando nós estamos falando da nossa própria vida, quando existe o planejamento reencarnatório, tudo isso é visto com muito carinho, com muita antecedência e com muitos detalhes. Quem já leu Missionários da Luz vai lembrar. Quem não leu, eu recomendo a leitura. Capítulos 12 e 13 fala da experiência da reencarnação do Segismundo. Um espírito que já tinha caminhado bastante em sua evolução, mas tinha deixado para trás uma história de desarmonia que ele precisava resolver. E nesses capítulos, André Luiz detalha com brilhantismo o processo da reencarnação. Amigos, não percam esse detalhamento. Existem engenheiros, construtores da nossa existência. Se hoje nós falamos de genética, e já se entende muito daquilo que se pode fazer em relação aos nossos corpos, nós não temos absoluta noção de tudo o que é preparado nos mínimos detalhes para que possamos reencarnar. Cada órgão, cada dor que o nosso corpo poderá sentir no futuro é absolutamente planejada. Se eu tiver um corpo e tiver uma herança genética que puxei da minha parte paterna, tem um motivo. Se eu tiver uma herança no meu corpo que tem a ver com a minha parte materna, tem um motivo e fez parte desse planejamento. Toda a nossa existência nessa questão das necessidades é absolutamente planejada. Se eu tiver que, em algum momento, sofrer uma doença mais grave no meu rim, isso foi planejado no meu perispírito. Está lá, fabricado, previsto. Pode ser agravado? Pode. Pode ser atenuado? Pode. Depende dos hábitos que eu cultivar nessa existência. Depende do aprendizado que eu tiver, da alimentação que eu fizer para beneficiar ou não essa situação. Depende do que eu vou construir com a minha vida. Se eu preciso prolongar a minha vida, porque em algum momento eu comecei a me dedicar a um trabalho voluntário e ele se tornou tão útil para aqueles que precisavam que eu ganho uma moratória. E a doença grave que eu poderia ter no meu rim pode ser atenuada. Nada está deslocado de nada. E tudo tem conexão com tudo. Então, nós não podemos mais prosseguir acreditando que existem acasos. Tudo está absolutamente providenciado. Continuando com essas questões, com essas informações, nós vamos ver algumas frases que Joana traz para nós que dizem assim: o imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração. Essa frase está no livro Alerta, de Joana. O insuspeitável pode ser considerado como a interferência divina sempre vigilante. O inesperado deve ser levado em conta como a ocorrência divina trabalhando pela ordem. Então, todas as coisas, quaisquer que estejam na nossa existência, não foram por acaso. Fazem parte de um planejamento maior, do qual
por incrível que pareça, nós participamos. Às vezes a gente não quer acreditar, né? Às vezes a gente fala assim, não é possível. Em algumas circunstâncias da vida, a gente fala assim, será que eu programei isso para a minha vida? Não pode ser. Se eu me conhecesse de verdade, eu não teria colocado isso na minha existência. Não acreditem nisso. É porque nós esquecemos quando entramos na matéria. E quando entramos na matéria, nós temos algumas questões que fazem parte dessa entrada da matéria, que diz assim, olha, no outro livro que a gente leu, que é do André Luiz, não me lembro se foi Ação e Reação, acho que foi. Existe um fato, uma situação que uma mulher... O pessoal diz que mulher gosta muito de resgate. Parece que mulher anda na frente, né? Mentira, pessoal, isso não é verdade. As mulheres andam junto com os homens. Mas tem tantas histórias de mulheres que querem fazer resgates. Elas estão lá. Tem tantas histórias narradas nos livros em que as mulheres é que vêm para cá fazer resgate. Não sei por quê, Marquinho, mas isso existe. Você pode contabilizar, ler os livros, que a maioria das narrativas falam de mulheres que vêm. Então, tinha um espírito que estava naquela situação de gênero feminino, e ela queria retornar à Terra para resgatar um ente querido do gênero masculino. E ela pediu muito ao seu orientador. Eu preciso ir lá, eu quero resgatar, eu preciso fazer alguma coisa por ele. E era um espírito que já tinha caminhado, já tinha aprendido muitas coisas. E o seu mentor, o seu orientador, falou exatamente assim. Lembra que partes numa missão arriscada. Você tem consciência de que, apesar da sua condição espiritual, vai experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação, de acolhimento, de envolvimento. Você partilhará de todas as necessidades da condição humana. Não importa se a gente já caminhou muito em aprendizado espiritual. Entrou na carne, no planeta Terra, estaremos submetidos a essas leis. A lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, todas as leis que estão descritas lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Era um espírito que já tinha caminhado muito. E o mentor disse, vai voltar para lá, vais viver a mesma coisa. Você acha que está pronta para superar tudo de novo? Você não tem necessidade de viver isso novamente. E o mentor continuou. Vais experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação. Quem de nós não precisa de aprovação? Quem de nós não quer se sentir aceito? Quem de nós não quer se sentir amado? Quem de nós não sente carência? Quem de nós não se sente sozinho? Em alguma ou em muitas circunstâncias da vida. Você partilhará de todas as necessidades da condição humana. Entrarás em contato com seres com quem tem vínculos afetivos muito fortes. Vínculos de harmonia e vínculos de desarmonia. O fato de você entrar lá naquela história, voltar à história desse ente querido, vai trazer para você memórias, emoções e situações que serão desconhecidas, porque você estará sob o véu do esquecimento. E você não se lembrará de algumas coisas. Muitos partem dessa esfera em missões arriscadas muito parecidas com essas e não conseguem regressar de pronto. Vejam o que o mentor falou. Um espírito evoluído que estava a retornar e disse, existem condições, situações que você vai tornar a viver que
podem não te permitir retornar para o mesmo espaço de onde você está saindo, pelo menos não imediatamente. Vejam como pode ser detalhado e com que responsabilidade o nosso planejamento reencarnatório para nós continuarmos acreditando que existem acasos. Não existem. Não podemos mais continuar a achar que as coisas acontecem porque acontecem. Absolutamente não é assim. É esse conjunto de vulnerabilidades que se refere, né? Que a gente fala quando está na carne. Não importa, estamos aqui, nós vamos passar pelas mesmas condições que todos precisam se submeter por estar aqui. Veja o conselho que esse mentor deu. Então, amigos, estamos todos nessa roda. Estamos todos envolvidos pelas bênçãos de amor de Deus, de Jesus, de Joana e de todos aqueles amigos que estão junto de nós nos ajudando nessa jornada. Nosso mentor, que estabeleceu conosco esse compromisso lá atrás. A gente não sabe desde quanto tempo a gente começou a programar essa existência e nos prepararmos para que fôssemos bem-sucedidos. É preciso que a gente aproveite cada situação, mesmo que a gente em algum momento considere um acaso. Alegrias ou tristezas, tudo faz parte do nosso aprendizado. Tudo, absolutamente tudo. Problemas, vamos ter, vamos continuar a ter. Somos espíritos em aprendizado, espíritos que estamos buscando o despertar da nossa consciência. Mas problemas, como a gente diz nas empresas, são apenas problemas. Vamos buscar suas causas, vamos tratar dos problemas e continuar a vida. Lembrando sempre que Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega até teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. No fundo do seu coração, tu o sabes. E onde estiveres, Ele estará sempre contigo. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, que não é por acaso. Pensa nisso, mas pensa agora. Que Jesus nos abençoe a todos.